Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 40. Atos, capítulo de número 16, do verso 11 até o verso de número 40. Por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe:
crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante da tua presença nessa noite, gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de adorar o teu nome. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que a tua mão de graça e poder seja sobre as nossas vidas, a fim, ó Deus, de que compreendamos a tua palavra e que essa palavra encontre um lugar oportuno nos nossos corações e seja aplicada à nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que é a vontade revelada do Senhor para cada um de nós. Nos abençoe, Pai. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pensamos sobre a nossa relação como cristãos, com a fé e com a salvação, a Bíblia constantemente nos afirma, nos deixa bem claro que de todas as pessoas da terra, os cristãos são aqueles que devem ser marcados por uma alegria profunda e ao mesmo tempo duradoura. A Bíblia compreende, alegria, não como o andar com um sorriso estampado no rosto, em toda e qualquer situação. Nem tampouco alegria é, na concepção bíblica, negar a dor e a tristeza em tempos de provação da nossa caminhada, mas a alegria que ela diz que marca a nossa experiência como crentes significa um estado interno de contentamento e de gratidão para com Deus, por conta da sua bondade e da sua graça salvadora em Cristo Jesus revelada a cada um de nós. Alegria que é marcada pela salvação, pela ação salvadora de Cristo nas nossas vidas. E quando nós pensamos na alegria, nas Escrituras, talvez em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos tanta coisa sendo dita sobre a alegria, sobre o gozo, sobre o regozijo da nossa salvação, como nós encontramos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Essa é uma carta que transborda com o tema da alegria. Se você fizer uma contagem rápida, numa leitura superficial, você vai ver que por 19 vezes
o apóstolo Paulo, nesses 4 curtos capítulos da epístola, fala sobre essa alegria que está presente na experiência cristã, apesar das circunstâncias contrárias, apesar das adversidades que também marcam a vida cristã. E a carta de Filipenses é o nosso próximo, texto para meditação aqui nessas próximas semanas. Só que para entendermos Filipenses, nós precisamos antes entender esse texto que nós acabamos de ler, do texto de Lucas, de Atos capítulo 16, porque ele trata sobre a chegada do Evangelho Salvador de Cristo Jesus na cidade de Filipos. E nós vemos que a alegria que Paulo tanto enfatiza na carta aos Filipenses nada mais é do que o resultado dessa grande salvação que o Evangelho, e somente o Evangelho, pode efetuar na vida humana. E nós vamos entender um pouquinho da chegada do Evangelho na cidade de Filipos. Nós temos em mãos um texto que fala sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que nasce depois ali do que aconteceu no concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, quando a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, resolve mandar um documento para todas as igrejas cristãs que haviam sido fundadas sobre o que era necessário guardar da parte da lei, da parte do entendimento da lei, como crentes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo então, mas Barnabé, resolvem que eles devem passar agora por todas as igrejas que eles haviam fundado na sua primeira viagem missionária, levando essa mensagem da igreja mãe de Jerusalém para os crentes. Mas de repente nós tomamos conhecimento que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar consigo nessa viagem a João Marcos, que era seu parente, mas Paulo não concordava com essa decisão, porque Marcos havia abandonado eles lá durante a primeira viagem missionária. Em alguma circunstância, ele havia desistido de seguir com os apóstolos. E Paulo então não acha justo que ele fosse levado novamente. E a Bíblia diz que houve uma rusga tal entre Paulo e Barnabé que eles se dividiram. Barnabé toma Marcos e vai para um lado, e Paulo agora com Silas inicia a sua segunda viagem missionária. E a Bíblia diz que ele então também junta à sua missão um jovem chamado Timóteo, que é filho de um pai grego e de uma mãe judia. E os planos de Paulo são os de levar o Evangelho até a Ásia Menor. Mas os seus planos, eles são impedidos por 2 vezes. Nós lemos no início do capítulo 16 que por 2 vezes Paulo tenta ir em direção à Ásia, mas ele diz que literalmente Deus fecha as portas. Deus não permite que ele vá naquela direção que ele havia intentado no seu coração. E então ele chega à cidade de Troade, que é um lugar muito interessante, porque ali acontecem 2 coisas importantes na missão de Paulo. Troade é um lugar que ficava próximo da antiga cidade, famosa cidade de Troia. E ali Paulo tem 2 experiências muito marcantes. A primeira delas é que nós somos informados pelas minúcias do texto que um novo crente, um novo missionário se junta ao grupo. É o próprio Lucas, o escritor de Atos. Se você olhar aí no texto, você vai ver que a partir desse momento aqui do texto que fala sobre Troade, do verso 6 até o verso de número 10, a narrativa ela começa a ser descrita na primeira pessoa do plural. Ele diz assim: nós não sabemos qual era a circunstância. Precisamos lembrar que Paulo era um homem que sofria com algumas enfermidades
crônicas e constantes, é possível que um dos impedimentos relacionados à missão tenha sido a saúde de Paulo, e lá em Troade ele então trava conhecimento com um crente médico chamado Lucas, e decide convidar esse homem para ingressar na companhia missionária de pregar o evangelho. Mas existe um outro fato que acontece em Troade. A Bíblia diz que lá Paulo tem uma visão durante a noite em que um jovem macedônio se apresenta a ele com um pedido de socorro. Ele diz assim: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Nós não sabemos quem é esse jovem macedônio que Paulo viu na sua revelação noturna. Há muita especulação. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ele teve uma visão do próprio Alexandre o Grande, que era macedônio, que está dizendo o seguinte: olha, passa a minha terra, vem, nos socorre, prega o evangelho para nós, porque nós precisamos. Nós não sabemos se é isso. Mas a Bíblia nos diz que por causa dessa visão, Paulo então entende que Deus está direcionando a sua missão não mais para o leste, para a Ásia, como ele pretendia ir, mas ela agora vai em direção ao oeste, ele vai em direção à Europa. E nós vimos a aprovação de Deus nos planos de Paulo, porque se vocês olharem o início do verso de número 11, Lucas está dizendo o seguinte: olha, tendo pois navegado de Troade, nós seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Ele diz assim: olha, nós navegamos em linha reta. Sabe o que é que aconteceu? Os ventos se tornaram favoráveis. O que antes havia se fechado para o outro lado, as portas fechadas, os obstáculos que haviam sido postos, quando Paulo entende agora o que Deus quer que ele faça, as coisas começam a andar para frente, as portas se abrem, as rotas são postas, os ventos se tornam favoráveis. E a Bíblia então nos diz que ele chega à cidade de Filipos, uma importante cidade lá da Macedônia, não a capital da província, mas uma importante cidade. Uma cidade que outrora havia sido batizada com o nome de Crenides, que significa fontes, porque era uma cidade rica em minas, em minérios, tão rica que Filipe II, o pai de Alexandre, resolveu reedificar aquela cidade por conta da sua condição estratégica e batizou aquela cidade, ou rebatizou aquela cidade com o seu próprio nome. Ela foi chamada de Filipos em homenagem a ele. E por volta do ano 42 a.C., Filipos também assume um papel importante dentro do Império Romano, porque ela foi o lugar onde se travou a batalha decisiva pelo destino de Roma. De um lado estavam Marco Antônio e Otávio, sobrinho de César, e do outro lado estava Brutus, o assassino de César, e Crasso, o seu apoiador. E foi em Filipos que essa batalha aconteceu e os destinos de Roma se cristalizaram. Em recompensa ao que aconteceu ali, Filipos se tornou uma colônia romana. Lucas diz aqui, olha, nós estávamos ali na primeira cidade do distrito e colônia romana, ou seja, aquela era uma cidade especial nesse cenário. Ela se tornou uma cidade recompensada pela sua condição, e parte das recompensas significa que ela se tornou a cidade estratégica para Roma. É para lá que o império mandava os seus soldados veteranos aposentados. Lá eles recebiam terras, eles recebiam posições naquela cidade. Aquele povo em Filipos desfrutava de uma condição de privilégios, porque eles não tinham que pagar impostos, eles não pagavam tributos. Consequentemente, Filipos era conhecida como a pequena Roma,
fora da Itália. Lucas diz que foi lá que Paulo desembarcou com essa responsabilidade de trazer a pregação do Evangelho. Mas isso não é algo que acontece de imediato, segundo o texto. A Bíblia diz que Paulo chegou e passou alguns dias na cidade. Ele procura seguir o seu plano motor missionário, que é, sempre quando chega, procurar uma sinagoga a fim de pregar o Evangelho por meio dos judeus. Mas existe um problema. Não há sinagoga na cidade de Filipos. Sabe como é que nós sabemos disso? Porque era necessário haver 10 judeus para se abrir uma sinagoga, 10 judeus homens, para se abrir uma sinagoga em uma cidade. E quando não haviam 10 homens judeus capazes, o máximo que havia era um lugar de oração, que geralmente ficava perto do rio. E a Bíblia diz que Paulo não encontrou essa sinagoga. Ele sabe que há um lugar de oração onde as pessoas se reúnem ali, porque os judeus precisavam de água para seus ritos de purificação. E Lucas, então, como historiador que registra para nós que é a partir desse cenário que a história da igreja acontece, e ele registra isso por meio de 3 conversões inusitadas que acontecem no texto. Muita mais gente se converteu quando Paulo esteve em Filipos, mas Lucas escolhe essas 3 pessoas para contar a história da salvação e de por que é tão importante entender o que é a salvação que o Evangelho traz, para que a alegria verdadeira seja produzida no coração do povo de Deus. Lucas fala de uma mulher de negócios, de uma empresária. Lucas fala de uma jovem escrava, que era cartomante. E Lucas fala de um veterano militar que tinha a posição de carcereiro na prisão de Filipos. O que é que esses 3 personagens nos ensinam a respeito da salvação que o Evangelho produz no coração do homem? Em primeiro lugar, que a salvação não é um chamado a uma religião insuficiente e limitante na nossa vida. Olhe para os versos 13 e até o verso de número 15 do texto. A palavra do Senhor nos diz, aliás, do verso de número 13 até o 15. No sábado, nós saímos para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e nós nos assentamos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lucas diz, irmãos, que no lugar de oração havia apenas um pequeno grupo de mulheres que estavam ali. E entre essas mulheres havia uma mulher em especial. Quando você lê o nome Lídia, por favor, não pense que se trata de um nome próprio. É muito possível que Lucas, seguindo aqui a ideia dos 3 personagens, faça uma referência não ao nome dessa mulher, mas à sua origem, porque Lídia era a região da Ásia Central ou Ásia Menor, onde ficava a cidade de Lídia, que era Tiatira. Um lugar reconhecido por ser um lugar que produzia um importante corante do mundo antigo, que era a púrpura. Então, é possível que aquela mulher fosse reconhecida apenas como pelo apelido da sua origem. Como muitas vezes algumas pessoas me chamam aqui em Piuí, Falam assim, olha lá o baiano, Não fala nem o pastor não, é o baiano. É possível que Lídia fosse assim, olha, ali está a mulher Lídia de Tiatira. Alguém que
provavelmente fora atraída para a cidade de Filipos por conta da isenção de impostos, da isenção de taxas, por ser ela alguém que representava, né, um produto importante que era a púrpura. A púrpura, os irmãos já sabem, é um tipo de tintura, de corante de cor roxa, e que era produzida em Tiatira de duas formas. O primeiro tipo de corante era um corante que era extraído de um molusco chamado murex, que era muito raro e muito caro. Só para vocês terem ideia, cerca de meio quilo dessa tintura valia no mundo antigo cerca de $100 atuais. Imagine só, meio quilo, quase R$500, numa tintura que era usada só pelas pessoas ricas. Apenas as pessoas de autoridade usavam a cor púrpura extraída do murex. Os príncipes, a realeza, o senado romano, eram as pessoas investidas de autoridade. Mas havia um segundo tipo de corante produzido lá em Tiatira, que era um corante mais barato, que não era tirado do molusco, mas era tirado de uma raiz e que servia um segundo público. Sabe qual é? Aqueles que gostam de imitar os ricos, né? É aqueles que têm uma certa condição, mas que não têm condição para comprar o corante lá do molusco e compravam então a tinta púrpura, o corante púrpura que era produzido pela raiz, pela árvore. E então era também muito caro para os padrões. Então nós temos Lídia, essa importante representante de Tiatira na cidade de Filipos, uma empresária bem-sucedida, talvez uma mulher solteira, que tem uma casa grande, talvez uma viúva, mas de qualquer forma uma mulher rica e bem-sucedida, e que a Bíblia diz que é temente a Deus. Antes de você imaginar que Lucas está dizendo aqui que Lídia é alguém piedosa, né? Não é isso que ele tem intenção de dizer para nós, porque temente a Deus era um estágio do judaísmo antigo. Ou seja, Lídia estava em um processo religioso para se tornar judaica, para se tornar uma judia. Mas o que é interessante sobre isso é que, apesar de estar nesse processo judaizante, Lucas nos diz que o coração dela ainda é um coração, o quê? Um coração fechado para o entendimento das Escrituras. Isso é importante saber, irmãos, porque o que ele está dizendo a nós é que salvação não é a mesma coisa que religião. Salvação não é a mesma coisa que participar de liturgias, que participar de rituais. Salvação é Cristo Jesus nas nossas vidas. Aqui está alguém que está se apegando à religião, mas que não tem entendimento das coisas espirituais. Por isso que Lucas diz que o que Deus faz pela vida de Lídia, ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, é que o Senhor abriu o coração dessa mulher para compreender aquilo que era anunciado pela palavra do Senhor. A religião não consegue tratar com os efeitos da queda na vida humana. Sabe o que é que a queda produziu? A queda produziu cegueira espiritual. Nós não conseguimos entender as coisas espirituais a menos que o Senhor abra os nossos corações. O máximo que a religião consegue fazer por nós é endurecer o nosso coração. Nossa mente não consegue alcançar a verdade pura e simplesmente pela nossa competência. A menos que a ação do Espírito Santo
aconteça na nossa alma, no nosso coração, as coisas espirituais não fazem sentido. Salvação, portanto, é Deus abrindo o coração para que nós compreendamos a nossa realidade espiritual, a nossa condição espiritual. Por isso que é tão importante orarmos para que Deus abra o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Porque se as pessoas não entenderem a palavra de Deus, a única coisa que elas podem se tornar são pessoas meramente religiosas. Eu me lembro que alguns anos atrás, o presbítero Otávio, fui procurar uma família que outrora esteve aqui no nosso meio por alguns anos, mas que havia simplesmente desaparecido e desistido de estar conosco cultuando. Eu me lembro exatamente, ele sabe disso, ele falou que a desculpa que aquela pessoa, líder da família, deu de por que não vinha à igreja, disse assim: olha, nós vamos e nós não entendemos nada que o pastor prega. Irmãos, isso é verdade. Algumas vezes, pessoas têm deficiência de comunicar a palavra de Deus, de anunciar com clareza a pregação da palavra de Deus. Mas, via de regra, não é isso que acontece. Sabe qual é a maior deficiência? É em quem recebe a palavra de Deus. Porque quando nós vemos que determinadas pessoas não compreendem, mas ainda permanecem nos seus pecados, o problema não está no pregador, está em quem recebe a palavra. Porque é isso que a salvação faz por nós, ela abre o nosso entendimento para compreender a palavra de Deus, para compreender as coisas espirituais. E a menos que isso aconteça, a salvação não está aí, por mais religiosas que as pessoas sejam. Lucas conta uma outra história mais para o final do seu livro sobre uma oportunidade que o apóstolo Paulo teve de pregar o evangelho a um importante homem do cenário ali do mundo daqueles dias, o rei Agripa II, que era um descendente de Herodes, o perseguidor de Cristo, o perseguidor da igreja. Mas esse homem se sentou para que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho para ele. E quando Paulo fez a sua exposição, sabe o que a Agripa disse para Paulo? Ele diz assim: olha, faltou pouco para que eu me tornasse cristão. Por pouco você não me convence a respeito da verdade. E Paulo diz assim: quem dera que esse pouco pudesse ter sido vencido para que você compreendesse a natureza da salvação em Cristo Jesus. Há muitos anos atrás, alguém pregou um sermão sobre a Agripa com o seguinte título: quase salvo, porém fatalmente perdido. Sabe por quê? Porque não existem pessoas quase salvas. Pessoas religiosas não são pessoas quase salvas. A menos que Cristo abra o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus, o nosso coração permanece endurecido para as coisas espirituais. Mas quando Ele quer abrir o nosso coração, quando Ele quer quebrantar o coração do homem, não há impedimentos para o agir de Deus na vida humana. Há muitos anos atrás, um missionário na África contou uma história muito interessante a respeito de uma mulher que comparecia a todos os cultos de uma determinada igreja, de uma missão, sempre acompanhada do seu cachorro. Todos os dias de culto, aquela senhora ia à igreja acompanhada do seu cachorro. Ela se sentava no corredor da igreja para ouvir a palavra de Deus. O cachorro se sentava, se deitava ao lado dela.
E no final do culto, o missionário fazia um apelo. Aquela mulher ia até a frente receber uma oração e voltava para casa acompanhada do seu cachorro. O marido dessa mulher era um homem de coração embrutecido e um homem extremamente abusivo. Um dia esse homem bateu tanto na sua esposa, quando ela voltou do culto, com tanta violência, para tentar dissuadi-la da vida cristã, que aquela mulher morreu. Como ele vivia em um país em que nada, absolutamente nada, podia ser feito pelas leis contra ele, nada aconteceu, e ele foi deixado sozinho em sua casa com o dito cachorro. Só que ele notou uma coisa muito interessante. Toda quarta-feira à noite, por volta das 19 horas, o cachorro desaparecia e só voltava para casa 9 horas da noite. Além disso, esse cachorro sumia todo domingo de manhã e todo domingo à noite. A curiosidade do homem foi tão grande que um dia ele resolveu seguir o cão. E ele seguiu aquele cachorro até a igreja. E aquele homem se sentou no fundo da igreja e ouviu a palavra de Deus e assistiu ao culto. E ao final do culto ele viu que quando o missionário fez um apelo, o cachorro foi para a frente da igreja. Acostumada a ver a sua dona ir ao culto, aquele homem ficou tão constrangido com aquela cena, tão tocado, que nada mais restou a ele senão se ajoelhar no altar e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Pense nisso. Quando Deus quer salvar alguém, não há nada que impeça. Quando Deus decide quebrantar o coração de alguém, quando Deus decide abrir o entendimento espiritual de alguém, não há impedimentos. Lídia era uma mulher religiosa, mas Deus abriu o seu entendimento e ela se tornou a primeira crente na Europa. Que coisa preciosa, coisa maravilhosa, o que a salvação e somente a salvação em Cristo Jesus pode fazer por nós. Mas Lucas continua o seu relato e ele conta a respeito da segunda outra conversão, ainda que essa conversão ela esteja de forma implícita no texto, mas ele conta a história de uma jovem moça escrava que servia aos interesses dos seus patrões, fazendo adivinhações sobre o futuro. Sabe o que é que essa história nos ensina? Sobre o caráter exclusivo de Cristo Jesus como o único caminho da salvação. Olha aí para o verso de número 16. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu.
vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando-se em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Lucas prossegue com o seu registro da história e nos fala sobre essa moça que era uma escrava envolvida com ocultismo. Ela vendia previsões do futuro. E a Bíblia diz que aquilo ali gerava um grande lucro para os seus senhores. E de repente essa moça está nas ruas, oferecendo as suas previsões, as suas adivinhações. E Lucas diz que ela era possuída de um espírito de adivinhação. E o termo exato da língua grega para isso é um espírito de Piton. Piton, igual da cobra, da serpente. Ela era, portanto, uma pitonisa. O que é isso? Na mitologia grega antiga, havia um lugar chamado Pito, que ficava lá perto do monte Parnasso, na região de Delfos, na Grécia, famosa por causa dos oráculos de Delfos. E havia na mitologia uma serpente monstruosa que guardava esses oráculos, que era chamada de Piton. E um dia, na mitologia, o deus Apolo desceu e matou essa serpente. E o poder, então, dos oráculos foi transferido para Apolo. E ele, então, assumiu o espírito dos oráculos de Delfos, e ele então derramava o seu espírito sobre as sacerdotisas que havia naquele lugar, que eram mulheres chamadas de pitonisas. Essas mulheres faziam adivinhações. E a Bíblia diz que essa moça foi trazida lá daqueles lugares, porque ela era possuída por esse espírito. Ela tinha, entre aspas, um dom. Mas na realidade o que Lucas está dizendo é que essa moça é duplamente escrava. Porque ela não tem liberdade, ela é propriedade de outras pessoas, mas ela é escrava do diabo. Lucas diz assim: ela não tem nenhum espírito de pitonisa, ela é possessa. E todos os dias, essa moça, quando via Paulo, Silas e a sua trupe, anunciava, dizia o seguinte: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Não tem nada de errado com essa proclamação, tem? É propaganda gratuita. Só que Paulo ficou indignado, porque aquela história seguia todo dia. E Paulo não ficou indignado com a propaganda. Sabe por que ele ficou indignado? Porque aquela propaganda era um subterfúgio das trevas para enganar a respeito da realidade da vida daquela moça. Porque lá na língua grega original, sabe o que está dito lá na mensagem da moça? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam um caminho de salvação. Não o caminho, mas um caminho. Em outras palavras, ela está dizendo o quê?
Sejam bem-vindos. Aqui é igual o Rexona, sempre cabe mais um. Vem para cá. Eu fico desse lado da rua com as minhas previsões, você fica do outro lado anunciando o seu caminho de salvação, e a gente vive e convive de forma harmoniosa. Paulo está indignado. Sabe por quê? Porque o diabo vai falar para você 100 verdades, mas na 100ª ele vai dar um jeito de obscurecer o sentido da verdade. Paulo diz assim: não é possível que nós convivamos em paz. Tão interessante isso, porque quando nós olhamos para os evangelhos, os primeiros a reconhecerem a autoridade de Jesus, a identidade de Jesus, o ministério terreno de Jesus, não foram homens, mas foram os demônios. Paulo não aceita esse tipo de propaganda, ele não aceita esse tipo de subterfúgio, porque isso é contrário à pregação do Evangelho. O Evangelho não é um caminho entre muitos. O Evangelho não é sincrético, porque Jesus é exclusivo. Ele mesmo anuncia isso nos Evangelhos. Ele diz assim: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. E a Bíblia deixa bem clara que Jesus se manifestou nesse mundo para destruir as obras das trevas. Quando o reino de Deus se estabelece, irmãos, o reino de Deus destrói as obras das trevas, as obras de Satanás. Porque se Cristo é verdadeiro, todos os outros caminhos são falsos. Se Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação, todos os outros caminhos são engano, são mentira de Satanás para destruir os homens. E o Evangelho exige que nós reconheçamos isso. A salvação reconhece a incompatibilidade de Cristo com todos os outros caminhos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo expulsou o demônio dessa moça. E Lucas faz uma pegadinha aqui no seu texto, porque ele diz assim: olha, quando o espírito saiu, sabe o que é que foi embora junto com o espírito? O dinheiro, o lucro. E ao invés das pessoas se congraçarem com aquela moça que foi liberta do império das trevas, sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz que eles se voltaram contra o Evangelho e contra os missionários. Porque é assim que o mundo vê o Evangelho. Eles não veem o Evangelho como um caminho de salvação. Eles veem o Evangelho como perturbação. O mundo vai tolerar a escravidão das trevas, mas o mundo jamais tolerará a salvação que Cristo Jesus produz no coração das pessoas. Você se lembra do episódio lá em que Jesus atravessou o mar da Galileia por conta de um único homem? Marcos diz no capítulo 5 do seu evangelho que aquele não era um homem comum, mas era um homem em uma situação de terrível endemoniamento. Porque quando ele chegou lá, Jesus chegou lá, aquele homem vivia nu, morando nos sepulcros. Ele vivia correndo, se ferindo nas pedras. Não havia nenhuma corrente, nenhuma corda que conseguia amarrar aquele homem. Mas quando Jesus pisou naquela terra, a Bíblia diz que aquele homem veio e se prostrou aos pés de Cristo e Jesus o libertou. Você sabe o que é que os homens fizeram quando encontraram aquele homem liberto, que não corria mais, ele estava sentado, ele vivia pelado, ele estava vestido e ele estava em perfeito juízo? Sabe o que é que as pessoas daquela terra fizeram com Jesus?
convidaram Jesus a ir embora. Quantos endemoniados certamente não haviam em Gadara? Quantas pessoas que precisavam da graça, do Evangelho de Cristo Jesus, mas aqueles homens ficaram indignados porque Jesus causou para eles o quê? Prejuízo, né? Os porcos se perderam lá no precipício. E eles disseram o seguinte: não há lugar para o Senhor. Nós somos mais felizes quando o diabo reina na nossa terra, reina no nosso mundo. Não se engane, querido. O que os apóstolos estão sofrendo aqui por causa do Evangelho é o que nós sofremos quando nós anunciamos a exclusividade do Evangelho de Cristo Jesus. O pregador, poeta galês John Dyer diz o seguinte: por volta dos anos 1700, ele diz assim: um homem pode ir para o céu sem saúde, ele pode ir para o céu sem riqueza, ele pode ir para o céu sem honra, ele pode ir para o céu sem diploma, sem aprendizado, ele pode ir para o céu sem amigos, mas ele jamais poderá ir para o céu sem Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje nós convivemos com essa, velha história dos dias dos apóstolos, que o mundo diz que existem vários caminhos que nos conduzem à presença de Deus, que nos conduzem à salvação, mas a Bíblia diz que a salvação só é encontrada no sangue de Cristo e no seu precioso nome, que a menos que nós sejamos possuídos por isso, nós não temos acesso à salvação em Cristo Jesus. Aquela moça perdeu o valor para os seus proprietários, mas ela encontrou um valor muito maior, o valor do sangue de Cristo, que foi derramado em seu favor. Por fim, irmãos, em terceiro e último lugar, a terceira experiência que Lucas nos conta sobre salvação, dos versos 25 a 34, fala sobre a segurança experimentada pelo senhorio de Cristo sobre a nossa salvação. O texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e se soltaram todas as cadeias. O carcereiro, despertado do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, todos estão aqui. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo sofreu horrores por causa da verdade do Evangelho. Ele apanhou, ele foi preso, com cadeias nos seus pés que o tornaram aquela situação extremamente desagradável. Mas a Bíblia diz que na prisão, ao invés de estar lamentando, murmurando, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque só adora quem tem esperança. Só adora quem tem confiança no senhorio de Cristo Jesus sobre a sua vida. Sabe por que Paulo e Silas adoram? Porque eles reconhecem que tudo aquilo que está acontecendo faz parte do plano de Deus. É parte do propósito redentor de Deus na vida de outras pessoas.
Paulo sabe que as portas fechadas, que as injúrias, que os açoites servem a um propósito muito maior, que é lembrá-los da centralidade da vontade de Deus sobre a vida dos salvos. Quando nós nos lembramos disso, quando nós reconhecemos isso, sabe o que é que acontece nas nossas vidas? Os milagres de Deus acontecem. A Bíblia diz que houve algo maravilhoso, um terremoto. O mundo estremeceu, irmãos. As portas se abriram, as correntes caíram dos pés de todos os presos. Mas o maior terremoto, o maior abalo, não foi um terremoto físico. Sabe o que foi? Foi o terremoto que aconteceu no coração do carcereiro. Pense bem. Aquele homem muito provavelmente era um soldado veterano, um homem acostumado a lutas, a vitórias, a dureza. Ele era um homem que estava a serviço de um senhor cruel, César. A Bíblia diz que quando ele viu que as portas estavam abertas, ele pensou que os presos tinham fugido. E sabe o que ocorreu a ele? Suicídio. A fuga de presos era a coisa mais vergonhosa que podia acontecer a um carcereiro romano naqueles dias. Se alguma coisa acontecesse dessa forma, o único modo de recuperar a honra era se matar, era jogar-se sobre a espada. Tal suicídio era visto como um ato heróico de sacrifício pessoal. Mas Paulo diz assim: Jesus não é aquele que tira a vida. Jesus é aquele que dá a vida e dá a vida em abundância. Aquele homem ficou maravilhado porque ele descobriu que todos os presos estavam ali. Como é que pode ser isso? Uma prisão que tem as suas portas abertas e nenhum preso foge. Os alicerces da alma, do coração daquele homem foram abalados. E a única pergunta que ele pôde fazer é a pergunta mais importante que todo homem, toda mulher, toda pessoa pode fazer. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Sabe o que é que Paulo responde? Nada. Você nem ninguém pode fazer absolutamente nada para salvar a si mesmo, a não ser crer que Jesus Cristo fez tudo o que era necessário ser feito. Salvação não é sobre o que nós podemos fazer, mas salvação é sobre o que Cristo fez por nós. Nós somos chamados para crer que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Aquele homem encontrou um Senhor e um Salvador muito melhor do que César. Aquele homem encontrou segurança na sua vida, porque ele descobriu que quem na verdade estava preso era ele. Possivelmente ele ouviu falar do que tinha acontecido na rua sobre a pregação do Evangelho. Ele deve ter ouvido sobre a adoração de Paulo e Silas na prisão. Irmãos, alguma coisa marcou a experiência daquele homem, porque a segurança da salvação, né, produz um testemunho sincero, um testemunho verdadeiro, um testemunho salvador, às vezes, né, nos piores lugares possíveis. Um dia, um jovem tenor cristão foi chamado para fazer uma visita à cidade de Chicago.
por lá o seu anfitrião o levou aos lugares mais importantes da cidade. Ele conheceu museus, ele conheceu lugares importantes. E o seu anfitrião então lhe disse o seguinte: olha, agora que eu já lhe mostrei tudo de bom que tem na nossa cidade, talvez seja a hora de lhe mostrar o que tem de ruim na nossa cidade. E ele levou aquele cantor cristão a um lugar onde se reuniam os piores elementos da cidade. Pessoas que se juntavam para beber, para manter relacionamentos imorais, para cantar coisas imorais. E quando as pessoas souberam que ali tinha um tenor cristão, um homem, né, que cantava para o Senhor, insistiram tanto que ele cantasse uma música, que ele ficou lá pensando, falou assim: meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer nesse lugar, né? Como é que eu posso cantar alguma coisa do Senhor nessa espelunca, nesse lugar desgraçado? Isso aqui é uma repartição do inferno. Mas depois ele pensou: coragem, eu preciso hastear a bandeira do reino de Deus nesse inferno. E dizem que ele cantou o hino Mais Perto Quero Estar. Quando ele terminou de cantar, aquela turma que se reunia para o pecado foi embora silenciosamente. Todos eles. Ficou só o dono do boteco. O dono do boteco então foi lá no relógio que ficava em cima, acertou os ponteiros em meia-noite, que era o horário de fechar, apagou as luzes, enxugou as lágrimas dos olhos e foi para casa. A doce luz da salvação, irmãos, é capaz de brilhar em qualquer lugar, até no pior lugar possível, para produzir quebrantamento, para produzir arrependimento. Quando Lucas escolhe essas 3 histórias, ele está nos dando um retrato do que é a salvação. Que turma improvável, né? Uma mulher empresária rica, uma jovem escrava que não tem nada, e um soldado velho arruinado, né, pelo que aconteceu. A igreja foi formada por essas pessoas. A salvação brilhou naquele lugar. A Bíblia diz que, para encerrar essa história, Paulo recorre à sua cidadania romana. Não porque ele confiasse naquilo, mas era uma forma dele proteger aquela jovem igreja quando ele continuasse a sua missão. É como se ele estivesse dizendo: olha, nós não somos pessoas quaisquer. Essa igreja não é um lugar qualquer. Aqui tem gente transformada. Nós somos cidadãos romanos. Nós somos pessoas livres, com competência, com condição de fazermos o que fizemos. E a Bíblia diz que ele sai dali e ele vai até a igreja que já se reúne na casa de Lídia para consolar os crentes. Muito provavelmente, Paulo deixa Lucas em Filipos para pastorear aqueles crentes. Porque depois, na narrativa de Atos, só no capítulo 20, Lucas começa de novo: nós. Então, há alguns anos, ele permaneceu naquela igreja, consolando, fortalecendo aquela igreja, jovem igreja, que nasceu das situações mais improváveis, mas que nasceu com uma alegria fundamentada na salvação de Cristo Jesus. É para essas pessoas que Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses, para lembrar que a alegria só pode ser produzida
na vida daqueles que foram salvos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa alegria não é fruto de religião, essa alegria não é fruto de sincretismo, essa alegria não é fruto de outra coisa que não seja a soberania, o senhorio, o salvador de Deus sobre os nossos corações. Você é salvo em Cristo Jesus? Ou você é alguém religioso? Você é salvo? Ou você é alguém que está procurando vários caminhos para chegar até a presença do Senhor? Sua vida tem estabilidade, tem segurança em quem ou em quê? Porque a Bíblia diz que só Cristo Jesus é a nossa salvação. Vamos ficar